Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí no canal. Lembrando que tem vídeo todo sábado aqui no canal, a partir do meio-dia. Se você não nos segue na página também do Instagram, já nos siga lá, que lá vou estar postando fotinhos de livros, vou estar mostrando minha biblioteca, vou estar falando mais da minha vida cotidiana lá. O que mais que eu ia falar para vocês? Então, bora para as especificações do livro. E o nome do livro é Comentário Bíblico de Wiersbe, Antigo Testamento. Lembrando, vai ter o segundo vídeo, então já fica ligadinho aí. Por isso que é importante vocês ativarem as notificações para vocês saberem aí quando vem vídeo novo para o canal, certo? A autora do livro o autor é Warren Wiersbe. Eita. A altura é de 23,3, a largura é de 16 centímetros, são de espessura aí 3,8, são 678 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de capa dura. Editora é Geográfica, junto com a Central Gospel. Copyright é de 1993 e vindo para o Brasil, primeira edição, 2008. Deixa eu mostrar aqui para vocês, é um livro bem antigo que eu tenho. Eu acho que ele é um dos primeiros comentários bíblicos que eu tenho. Não lembro se eu cheguei a colocar a data nele. Não coloquei a data, que é uma pena, olha só. Com o tempo ficou meio amarelado aqui, né? A contracapa dele. Olha só, comentário bíblico de Wiersbe. Não é a mesma coisa que tem naquele comentário de 6 volumes, tá bom? Só para vocês ficarem cientes, olha. A Bíblia é explicada de maneira clara e concisa, então ela é bem resumida mesmo, tá? Então aqui é a ficha catalográfica. Então a primeira edição dela é de dezembro de 2008. Aqui está o sumário, a letra já é grandinha, tá? O prefácio. Vamos pegar aqui uma caneta, certo? Prefácio. O objetivo desse livro é guiá-lo por todo o Antigo Testamento e oferecendo-lhe a oportunidade para estudar cada livro e seus capítulos estratégicos com a finalidade de aprender como eles se ajustam à revelação completa que Deus nos deu de Cristo e sua obra redentora. Os estudos são concisos, práticos e especificamente úteis às aulas de escola dominical ou grupos de estudos bíblicos que queiram examinar a palavra de Deus de forma sistemática, tá? Então, esses estudos nasceram de aulas que preparei para Calvary Baptist Church. E aí vai indo, tá bom? Então, a gente dá uma lida aí, certo? O Antigo Testamento, notas introdutórias. O nome, a palavra testamento, significa aliança e refere-se a um acordo entre os homens ou entre Deus e os homens. O Antigo Testamento nos diz a respeito à Bíblia, é o registro da antiga aliança, a aliança que Deus fez com os judeus no Monte Sinai, e o Novo Testamento é o registro da nova aliança que Jesus fez por intermédio de seu sangue. Do ponto de vista literário, o Antigo Testamento inicia-se com Gênesis e termina com Malaquias, enquanto o Novo Testamento se inicia com Mateus e termina com Apocalipse. Entretanto, do ponto de vista doutrinal e dispensacional, este não é o caso, pois a antiga aliança inicia-se de fato no Êxodo 20 e é posta de lado na cruz em aqui Colossenses 2,14. A nova aliança inicia-se com a morte de Cristo e continuará com o povo de Deus para sempre. Em sentido amplo, podemos dizer que o Antigo Testamento é o registro da conduta de Deus com seu povo terreno sob a lei, e o Novo Testamento é o registro do comportamento de Deus com seu povo celestial. A Igreja sobre a graça, a linha divisória entre eles é a cruz, e não a página em branco entre Malaquias e Mateus. Aí aqui tem o propósito. Muitos cristãos evitam o Antigo Testamento, pois pensam que não há mensagem para eles nele, ou que é muito difícil de entender. No entanto,
por favor, e aí vai falando aí, tá? Fundação, demonstração, análise, preparação, tipificação, princípio de estudo, revelação progressiva, Cristo, referências cruzadas e depois obediência. E, enfim, a gente chega aqui no esboço de Gênesis, tá até estragadinho aqui. Nota introdutória, nome, então vai falar aqui sobre o nome de Gênesis, o propósito, Gênesis e Apocalipse, Cristo em Gênesis. E aí já inicia aí com Gênesis capítulo 1. Vamos nos restringir a algumas verdades principais em que encontramos nessa importante passagem. Aqui já mostra aqui Criador, o Criador, a criação, tá? Então aqui, olha, já terminou Gênesis 1, capítulo 1. E aqui já entra em Gênesis capítulo 2. Fiz aqui, uso caneta nos livros, tá, gente? Sem nenhum problema. Gênesis 3, certo? Olha só. Gênesis 4. Gênesis do 5 ao 8. Tá? Gênesis 9. E aí vai indo. Vamos ler aqui Gênesis 9, do 9 ao 11, tá bom? A aliança de Deus com Noé. Então vai contar aqui, olha, do capítulo 9, versículo 1 ao 17. A palavra aliança significa cortar, referindo-se à corte dos sacrifícios que são partes decisiva quando se faz um acordo. Gênesis capítulo 15, versículo 9. Que faz um acordo, certo? Deus, por intermédio de Noé, fez um acordo com toda a humanidade. E nos termos desse acordo ainda permanecem hoje, que ainda permanece hoje, né? O fundamento dessa aliança era o derramamento de sangue do sacrifício, da mesma forma que o fundamento da nova aliança é o derramamento do sangue de Cristo. Os termos da aliança são estes: Deus não destruirá a humanidade com um dilúvio. O homem pode comer a carne animal, mas não o sangue. Terceiro, há medo e terror entre o homem e a besta. Quarto, os seres humanos são responsáveis pelo governo humano. Vemos isso no princípio da punição capital. Deus reservou o arco-íris como o símbolo e a garantia da aliança. Isso não quer dizer que o arco-íris apareceu pela primeira vez naquele momento, mas apenas que Deus deu um sentido especial quando fez essa aliança. O arco-íris é o resultado da luz do sol e da tempestade, e suas cores relembram-nos a graça de Deus em suas múltiplas formas multicor. 1 Pedro 4, 10, está na NVI. O arco-íris é a ponte entre os céus e a terra, lembrando-nos de que Deus, em Cristo, construiu a ponte entre o abismo que separa o homem de Deus. Em Ezequiel 1, 28 e Apocalipse 4, 3, o arco-íris aparece de novo. Devemos ter em mente que a aliança foi feita com a semente de Noé, que veio depois dele e nos inclui hoje. Por essa razão, muitos cristãos apoiam a punição capital, capítulo 9, do 5 ao 6. Deus prometeu castigar Caim, capítulo 4, versículo 15, mas o Senhor, nessa aliança com Noé, deu ao homem a responsabilidade de punir o assassino. E aí, na parte 2, a maldição de Noé sobre Canaã, que é o seu filho aí mais novo, né? O pecado, a parte A, né? Foi um santo maduro de mais de 600 anos, não um jovem pródigo, que caiu nesse pecado e vergonha. O texto hebreu sugere que Noé deliberadamente se despiu de forma vergonhosa, com a frequência, a intemperança e a imaturidade caminham juntas. Alguns desculpam Noé
ao seguir com as condições atmosféricas da Terra após o dilúvio, levariam à fermentação do vinho e que ele não sabia realmente o que fazia. Contudo, a Bíblia não desculpa o pecado dos santos. Este é o terceiro fracasso do homem. Ele desobedeceu no Éden, o que resultou a sua expulsão. Ele corrompeu a terra, o que resultou no dilúvio, e agora ele tornou-se um beberrão vergonhoso. Para piorar as coisas, Caim não respeita o seu pai. Cã não respeita o seu pai, em vez disso, ele delicia-se em contar que Noé fizera. Então, aqui a maldição. Noé soube que Cã fizera a. Noé soube que Cã fizera e lança sua famosa maldição. Essa é a terceira maldição em Gênesis. Veja, o fato dele maldiçoar o filho de Cã, Canaã, sugere que este estava envolvido com o seu pai no pecado e que Deus puniria os pecados do pai e do filho. Canaã e seus descendentes, nações numeradas em capítulo 10, do 15 ao 20, seriam os servos mais humildes para os seus irmãos. É fácil perceber isso, pois os judeus e os gentios o fizeram escravos. É claro que os semitas eram os judeus. As tribos deles estão enumeradas em capítulo 10, versículo 21 ao 32, e capítulo 11, do 10 ao 26, traçando a linhagem até Abraão. Os descendentes de Jafé são os gentios. Gênesis menciona a escravidão dos descendentes de Canaã. Não sabemos como surgem a distinção raciais, mas Atos 17, 26 ensina que Deus fez todos os homens de um só. Aí que bênção, Noé abençoou os judeus e deu-lhe os cananeus como servos. Ele prometeu que os gentios, Jafé, seriam espalhados, mas que, espiritualmente falando, habitariam entre tendas judias. Paulo explica isso em Romanos 9 ao 11. Considerações de Nimrod contra Deus. O ditador. Capítulo 10, do 6 ao 14. Nimrod era neto de Cã, por parte de Cush, e o seu nome significa rebelde. Sob o ponto de vista de Deus, ele era o tirano poderoso, o primeiro ditador. A palavra caçador não se refere à caça de animais, mas à de homens. Ele foi o fundador do Império Babilônico e organizador do empreendimento que levou à construção da Torre de Babel. A história informa-nos que Nimrod e sua esposa inventaram a nova religião fundamentada em torno da mãe e do filho. Para mais detalhes, leia o livro de Duas Babilônias, de Alexandre Hispo. Na Bíblia, Babilônia simboliza rebelião contra Deus e confusão na religião. Ao longo da Bíblia, vemos a Babilônia opondo-se ao povo de Deus e culminando em Babilônia a grande Apocalipse. A que rebelião, Deus ordenou que os homens repovoassem a terra, mas eles decidiram descer a planície de Sinar, onde ficava a Babilônia. Isso foi uma rebelião deliberada contra a palavra de Deus. Eles caminharam do Oriente, o que sugere que deram as costas à luz. Eles decidiram se unir, construir uma cidade em uma torre. Eles tinham por objetivo manter a unidade na oposição de Deus, tornar-se famosos. Toda essa operação é um vislumbre prévio da posição final do homem e de Satanás contra Cristo, centrado na Babilônia de Apocalipse. Depois, os homens unir-se-ão em uma igreja e organização política mundanas. Eles serão guiados pelo anticristo, o último ditador do mundo, e seus planos serão frustrados.
É interessante observarmos que hoje o mundo, graças às Nações Unidas e outras alianças internacionais, caminham com rapidez em direção ao conceito de um mundo. Aí aqui tem o julgamento. Deus conhecia o desígnio dos rebeldes e julgou-os. A divindade fez outra conferência e decidiu misturar as línguas dos trabalhadores, tornando assim impossível que trabalhassem juntos. Isso foi tanto um ato de misericórdia quanto um julgamento, pois havia um julgamento ainda mais terrível a seguir, se persistissem em seu plano. O nome Babel origina-se de uma palavra hebraica que significa portão de Deus. Ela soa como a palavra Babel, que significa confusão. A descrição da ação de Deus desse episódio explica a origem da língua da humanidade. Com frequência tem-se apontado que Pentecostes é o reservo de Betel. Havia verdadeira união espiritual entre o povo de Deus. Eles falavam em outras línguas, mas compreendiam, e o trabalho deles glorificava a Deus, não ao homem. E aí, por final aqui, olha, Deus chama Abraão. Em capítulo 10, versículo 21 ao 32, temos a genealogia de Sem, mas aqui o escritor repete a linhagem para mostrar como Abraão se encaixa no plano. Ele pega a linhagem até Tera, pai de Abraão. Aqui vemos outra evidência da eleição divina. Deus, em sua graça, escolhe Abraão, ele ignora Cã e Jafé e escolhe Sem. Deus, dos 5 filhos de Sem, escolhe Arfaxade, e dos 3 filhos de Tera, ele escolhe Abraão. Este é o início da nação hebraica. Gênesis 12:1 indica que o Senhor disse: tempo passado a Abraão sai, contudo, afirma que Abraão não obedeceu completamente. Em vez de deixar seu pai para trás, ele levou junto, e a peregrinação detém a Harã, onde Tera morre. Com frequência, nossa meia obediência tem um preço alto, em tempo e em valor. Abraão perde tempo que poderia gastar no caminho com Deus e também perde seu pai. No próximo estágio da jornada, Abraão leva Ló com ele, mas este também teve de ser afastado de Abraão. Hebreus 11, do 8 ao 19, é um resumo da fé de Abraão. Alguém disse que Abraão, quando ele não sabia para onde iria, quando não sabia como iria e quando não sabia a razão dessa jornada, acreditou em Deus. Devemos enfatizar mais uma vez que Deus não chamou Abraão por seus méritos pessoais. Ele não tinha nenhum. Ele era cidadão de uma cidade idólatra, Ur dos Caldeus. Abraão se tornou não Abraão, se Deus não tivesse se revelado a ele, morreria incrédulo. Do ponto de vista do ser humano, Deus escolheu Abraão e Sara, que não tinham filhos. Foi uma tolice. Mas, em última instância, isso trouxe grande glória para Deus e grande bênção para o mundo. Certo, gente? Para vocês terem uma ideia como que é aí a leitura do livro. Lembrando, este é capítulos bem resumidos, às vezes tem 2 capítulos, 3 capítulos em em uma só explicação, como a gente viu aqui, tá bom? Terminando Gênesis, olha só. A separação aqui de Êxodo, o esboço. E como que é a introdução, né, de Gênesis, explicando. Sempre vai ter o nome, autor, propósito, tipos, Moisés e Cristo, né, que é o título aí, a mensagem central do livro de Êxodo, certo? Aí aqui, terminando o Êxodo, só para vocês verem como que é. Ó, aí a gente entra aqui, vamos ver aqui Levítico. Opa!
Ó, calma aí. Levítico, separação. Aí tem nome, tema, sacrifício, lições práticas. Aí aqui, a atrocidade do pecado, a santidade de Deus, a benevolência de Deus, tá? Separando aqui bonitinho, certo? No finalzinho, olha, só para vocês terem mais ou menos uma ideia como que é. Tem umas folhinhas brancas, Malaquias, e aí as folhinhas brancas aí. Certo? Então essa é mais uma apresentação, este é o Antigo Testamento, espero muito que vocês tenham gostado do livro. E já na próxima semana vai ter mostrando o segundo volume, que é o do Novo Testamento, o livro de Wiersbe. Só não vou fazer nesse mesmo vídeo, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, e aí é complicado. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos e tchau. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, caso você ainda não é inscrito. Compartilhar esse vídeo para amigos. O que mais que eu vou falar para vocês? Nos siga lá na nossa página do Instagram. Lá eu vou estar postando fotos de livros, minha biblioteca e tudo mais. E não se esqueça de ativar as notificações. Aqui vai ter vídeo todo sábado a partir do meio-dia. Deus abençoe a todos e tchau!